Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quem gosta de comportamento humano ou psicologia, ou que gosta de saber como a mente humana funciona, muito provavelmente já ouviu falar sobre o fenômeno da projeção, onde a gente projeta conteúdos nossos em outras pessoas, né? Isso inclusive é falado na psicologia de Jung, onde ele trata o fenômeno da projeção, quando a gente pode projetar ali o nosso lado sombra, que seriam ali as questões ou as nossas partes que a gente não tem consciência, que a gente de uma certa forma esconde, reprime, que a gente tem ali um medo, uma aversão, algo que a gente esconde de nós mesmos, um lado nosso, onde escondemos de nós mesmos. E a gente pode projetar também a nossa luz, que seria a nossa parte mais consciente, a nossa parte mais desenvolvida, mais capacitada, mais bem lapidada. Então, quando a gente fala de projeção, significa o que exatamente? De uma forma bem simplista, é quando a gente olha para uma pessoa e de vez da gente ver de fato quem a pessoa é, a gente acaba vendo nós dentro da pessoa. Não é uma coisa assim muito clara, muito perceptiva, tanto que o fenômeno da projeção, ele é um fenômeno inconsciente. Ele acontece automaticamente, você não percebe que ele acontece. O fenômeno muitas vezes só vai parar quando você percebe que ele está acontecendo. Então, enquanto ele acontece, você não percebe e a gente se projeta o tempo inteiro. Assim como dizia o Osho, relacionamentos são espelhos. Eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Ou seja, o outro ele sempre vai ser um espelho de nós. Dependendo de como nós estamos interiormente, dependendo do quanto nós nos autoconhecemos, o quanto a gente buscou de autoconhecimento, de percepção sobre como a gente vive, sobre como a gente funciona, sobre quem a gente é, dependendo assim desse nosso conhecimento sobre nós mesmos, a intensidade e a maneira com a qual a gente vai se projetar é diferente. Então, é muito comum que uma pessoa que não se conheça muito, que nunca tenha praticado autoconhecimento, que de uma certa forma nunca tenha observado os próprios pensamentos, nunca tenha de uma certa forma sido testemunha ou sido observadora dos seus comportamentos, ou queira alguma vez investigar o porquê que se comporta de tal maneira, ou porquê ela é de tal maneira, é muito comum que essas pessoas que têm pouco autoconhecimento, que sejam as que mais vão se projetar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um caso de uma pessoa que foi criada pela avó. Então ela foi criada pela avó, ela não tinha os pais. A avó sempre foi uma cuidadora muito carinhosa, sempre fazia as vontades ali daquela pessoa, sempre cuidava com bondade, com carinho, com afeto. E ela era uma pessoa muito ingênua. Com o tempo, ela foi tendo amizades, foi conhecendo pessoas, foi tendo relacionamentos onde as pessoas traíam ela. E com o tempo essa pessoa foi percebendo que ela era ingênua demais. E que ser ingênua, dentro da visão dessa pessoa, por exemplo, vamos chamar ela de Mariazinha. Então essa pessoa chamada Mariazinha foi criada pela avó e ao longo da vida ela foi se decepcionando, se frustrando, porque sempre que ela confiava com uma pessoa, sempre que ela era ingênua, alguém traía ela, alguém era falso com ela, então ela foi criando uma esperteza social ali durante a vida dela e foi entendendo que ela não podia ser tão ingênua assim quanto ela era. Então ela olha para uma outra pessoa. Ela olha para Rafaela, por exemplo. A Rafaela é uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, é uma pessoa que gosta de fazer o bem, é uma pessoa que não gosta de revidar, que não gosta de brigar, que não gosta de discutir.
Então, quando a Maria ela olha para Rafaela, ela sente muita raiva. Ela sente uma raiva, ela olha para Rafaela, ela não entende, mas ela tem um ranço da Rafaela, ela tem um ódio da Rafaela. Sempre que a Rafaela chega perto dela, ela sai de perto porque ela não aguenta ficar perto da Rafaela. Com o tempo, a Maria pode acabar percebendo que o que ela está fazendo ali é um fenômeno da projeção. Quando ela vê Rafaela sendo uma pessoa caridosa, sendo uma pessoa bondosa, ela se lembra de como ela era no passado. Que ela era ingênua, que as pessoas faziam ela de trouxa, segundo a concepção dela, segundo a visão dela. Que as pessoas as enganavam, que ela estava sendo uma boba, que ela estava sendo uma pamonha, que ela estava sendo usada, sendo pisada pelas pessoas. Então, quando ela olha para a Rafaela, ela não está olhando de fato a Rafaela. Às vezes, a Rafaela ela não é ingênua, talvez ela conheça, né, o lado ruim das pessoas, talvez ela tenha essa consciência, esse olhar, mas pode ser que, por exemplo, a Rafaela escolha ser uma pessoa boa. Não quer dizer que ela ignora o lado ruim das pessoas, mas esse é o jeito que a Rafaela é. E aí, quando a Maria olha para a Rafaela, ela não vê a Rafaela. Ela vê a parte dela ingênua. Ela vê a parte dela que foi trouxa. Ela vê a parte dela que foi machucada. Ela vê a parte dela que foi usada, que foi traída. Então, essa raiva que ela sente da Rafaela, na verdade, não é uma raiva da Rafaela. É uma raiva dela mesma, dela em relação a essa parte ingênua dela. Então, o fenômeno da projeção ele é muito assim, ele não é óbvio. Se fosse tão óbvio assim o fenômeno da projeção, a gente ia olhar, ia projetar e a gente já ia reconhecer. Só que não é assim. Para a gente começar a entender quais são as nossas projeções, e olha que a gente projeta quase o tempo inteiro, a gente precisa ter um pouco de autoobservação, um pouco de autoconhecimento, precisa ser uma coisa que esteja mais palatável, mais palpável para a gente trabalhar. Então, muito provavelmente, as coisas que a gente vai perceber, os nossos lados ou questões que a gente vai perceber que a gente está projetando, não são questões muito tenebrosas, não são sombronas. Normalmente são coisas que a gente já consegue perceber, já consegue trabalhar. Mas essas coisas que são mais estruturais, crenças mais fortes, crenças raízes, dores, traumas muito profundos, é muito difícil que a gente consiga perceber ali quando é uma projeção. Porque são questões muito mais internas na gente, que tem raízes dentro da gente, nas nossas profundezas. Então, não é uma coisa assim tão fraquinha, tão superficial, para você olhar e você perceber que é uma projeção. Para isso, você precisa entender que aquela visão que você tem da pessoa é equivocada. E muitas vezes você precisa entender que seu olhar ali talvez esteja errado. Então, demora até você reconhecer essa projeção. Então, quando a gente fala de projeção, a gente tem que entender que, por exemplo, não é um fenômeno perceptível, não é uma coisa que a gente vai perceber e fazer, que a gente vai perceber quando a gente está fazendo. É uma coisa que vai acontecer automático, que a gente não vai ter consciência. Por que eu puxei sardinha aqui sobre projeção nesse vídeo? Porque, gente, quando a gente fala de projeção, e se você já ouviu falar sobre projeção, você sabe muito bem disso, que sempre quando a gente fala de projeção, é muito comum que a gente fale de projeção sempre do nosso aspecto sombra. Então, a gente fala de projeção, que fulano está se projetando em mim, ou que eu estou me projetando em fulano. Só que a questão é que a gente sempre usa como parâmetro a nossa sombra, que seriam questões que a gente tem que trabalhar ainda, ou que a gente tem que conhecer, ou que a gente tem que aceitar, questões que a gente reprime. Só que a questão é que a projeção ela não acontece só com a nossa sombra, ela acontece também com a nossa luz. Então, se a gente pegar, por exemplo, hipoteticamente, vamos pensar numa historinha da vida de uma pessoa, de uma pessoa chamada Manuel, por exemplo. Manuel cresceu numa família, eram extremamente perfeccionistas, eram extremamente críticos, não sabiam muito sobre afeto, não sabiam muito sobre empatia, não tinham muita inteligência emocional, criaram Manuel da forma com que podiam e sabiam criar. E aí, Manuel, sempre que tentava fazer alguma coisa sozinho e ele tinha alguma dificuldade, vinha a mãe ou o pai do Manuel
e chegava para ele e falava: "Você não sabe fazer nada, deixa que eu faço para você". Então, sempre que Manuel ia fazer alguma coisa e ele tinha alguma dificuldade, ao contrário dos pais deixarem com que esse filho deixasse com que o Manuel se resolvesse sozinho e criasse soluções para aquele problema, ou que usasse a própria criatividade ou a própria mente, eles iam lá, interrompiam o raciocínio do Manuel e assumiam o controle, dando a entender para o Manuel, em alguns momentos com palavras, em outros momentos só indiretamente, que Manuel não tinha capacidade de lidar com as coisas sozinho, que ele não tinha capacidade de fazer as coisas, que tinham coisas que ele não tinha capacidade de fazer. Então vamos pensar que Manuel cresce e ele não muda essa visão. Ele continua com essas crenças, com esse modo de ver a vida que adquiriu dos pais. Então ele continua vendo a si mesmo como uma pessoa que não tem capacidade, como uma pessoa fraca, como uma pessoa burra, como uma pessoa impotente, porque é isso que os pais foram reforçando na cabeça e no comportamento do Manuel. Então vamos dizer que ele cresceu e ele não mudou essa visão continua a mesma, e isso consolidou cada vez mais. Como o Manuel entende que ele não tem capacidade de fazer alguma coisa, como ele não entende que ele tem inteligência suficiente, criatividade suficiente, inteligência o suficiente para realizar alguma coisa, pode ser possível que ao Manuel olhar para outras pessoas, ele acabe projetando a luz que ele não consegue ver nele nos outros. Então, quando o Manuel olha para os outros, ele sempre vê os outros como pessoas extremamente inteligentes, extremamente excepcionais no que fazem. Ele se sente admirado, ele olha para as pessoas e ele vê uma extrema distância entre quem as pessoas são e quem ele é. Então ele se sente muito mais impotente, porque ele olha para as pessoas, então ele imagina que essas pessoas são perfeitas, que essas pessoas não erram, que essas pessoas são extremamente inteligentes, que são gênios, que essas pessoas não tiveram que estudar, que não tiveram que se esforçar, que elas têm talento, que elas têm algo que ele não tem. Então, quando ele olha para as outras pessoas, é muito provável que ele acabe idolatrando essas pessoas. Então, ele vai olhar para essas pessoas e vai ver elas muito acima do que elas são. Então, é semelhante com outro fenômeno da sombra, da projeção da sombra. Só que na projeção da sombra, e muitas vezes, a gente vai ter um olhar abaixo da pessoa. Então, a gente não vai ver a pessoa, a gente vai ver a pessoa menos ainda do que ela é. A gente vai rebaixar essa pessoa na nossa cabeça. A gente vai ter um ódio, a gente vai achar que aquela pessoa só erra, ou a gente vai achar que aquela pessoa é burra, ou que aquela pessoa é odiosa, ou que aquela pessoa não é legal, é chata, enfim. A gente vai olhar ela menos do que ela é. A gente vai categorizar ela como ruim. Já na projeção da luz, a gente vai categorizar uma pessoa idolatrando ela, admirando ela demais, vendo nela só luz, esquecendo que ela também tem sombras. Assim como uma pessoa que tem sombras também tem luz. Então, como é um fenômeno de projeção, é um fenômeno meio cego, a gente acaba projetando e vendo só uma faceta da pessoa. Então, da mesma forma, no fenômeno da projeção da sombra, quando o Manuel olha para outra pessoa, ele não está vendo a pessoa. A pessoa pode até mesmo ter uma predisposição, a pessoa pode ter uma inteligência, pode ter sim uma luz ali, umas qualidades, sim, que vão servir ele de gatilho para essa projeção acontecer. Assim como acontece na projeção da sombra, que às vezes as pessoas têm algum tipo de comportamento que serve como gatilho, que serve como ali interruptor para ligar a projeção de outra pessoa. Então, ela pode sim ter qualidades, ter luz, só que quando o Manuel olha para outra pessoa, ele vê esse lado dele, essa luz dele no outro. Então ele vê esse lado dele na outra pessoa e não vê a outra pessoa de fato. Só que como o Manuel não sabe, nessa história hipotética, que ele tem capacidade, então nunca que ele vai entender que isso é um fenômeno da projeção. Porque ele não sente que isso é uma parte dele, ele não tem consciência que a luz que ele vê no outro é uma parte dele.
Então é muito mais difícil, quando a gente fala de projeção da luz, da gente conseguir entender que aquilo é uma projeção. E mais uma vez dizendo, não significa que a pessoa a qual ele está vendo, ele está se projetando, não tenha luz. Muito provavelmente tem. Só que o fenômeno da projeção é a gente projetar algo que tem na gente que a gente não consegue ver. Então a gente projeta a pessoa, a gente vê a pessoa de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais grandiosa. A gente só vê uma faceta da pessoa. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem uma forma, pensamento, uma ideia já fixa daquela pessoa. A gente não consegue ver os outros lados da pessoa, porque a gente fica preso na nossa própria projeção. Então, gente, assim como acontece o fenômeno da projeção da sombra, a gente também projeta a nossa luz nas outras pessoas. Então, quando a gente olha para uma pessoa e a gente tem uma admiração gigantesca por ela, e muitas vezes pode beirar ali a idolatria, é porque a gente está projetando a nossa luz, a gente está projetando algo que a gente não consegue ver dentro da gente. Seja bom, seja ruim, a gente pode projetar seja qual for o aspecto dentro da gente em outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente percebe a projeção que o nosso inconsciente faz nas pessoas, a gente passa a se perceber, a gente passa a se autoconhecer. Então, quando eu tenho a projeção da minha sombra em outra pessoa e eu percebo essa projeção, eu consigo trabalhar nessas minhas sombras, acolhendo essas sombras, trazendo luz para essas sombras e trabalhando, lapidando ali a minha postura, o meu comportamento, os meus padrões de pensamento, os meus padrões de sentimentos, minhas crenças. Eu consigo fazer em mim uma reforma íntima. Da mesma forma, quando eu projeto o meu lado luz e eu percebo que eu estou projetando, eu começo a reconhecer em mim qualidades que até então eu não sabia que eu tinha. E como eu já disse, esse fenômeno ele não é assim tão 8 ou 80. Você não vai olhar para uma pessoa e talvez aquilo que você vê naquela pessoa seja o que tem dentro de você. Então, por exemplo, talvez você tenha admiração por uma pessoa X que tem uma ótima oratória, uma pessoa que faz palestra, que fala com o público, e você já admitiu para si mesmo que você tem uma grande admiração por essa pessoa. Se a gente fosse pegar o fenômeno da projeção de uma forma assim bem simplista, você poderia pensar que, na verdade, o que você está projetando na outra pessoa é sua oratória, é sua capacidade de falar em público. Então você pode acabar pensando que o que você está projetando na outra pessoa é essa capacidade de ter uma boa oratória ou essa capacidade de falar em público. Mas como a projeção ela não é um fenômeno assim tão perceptível, tão na cara, e ela é diferente com cada indivíduo, porque cada indivíduo vai projetar um lado dele ali diferente, não tem como duas pessoas projetarem semelhante porque elas têm um mundo interno diferente, alguma coisa ele vai diferenciar. Talvez o que você, nesse caso, esteja projetando na outra pessoa pode não ser exatamente essa boa oratória, pode não ser exatamente a capacidade de falar com o público, mas pode ser muito provavelmente essa autoconfiança, pode ser provavelmente essa confiança em si mesmo, confiança em demonstrar quem você é, essa segurança em ser você mesmo, essa espontaneidade, essa alegria em falar, ou essa clareza em falar, essa inteligência. Enfim, você pode projetar inúmeros aspectos e não é um fenômeno assim tão simples ou tão na cara para você perceber de fato o que você está projetando. Só que quando você começa a perceber, pega uma listinha das pessoas que você admira e começa a se perguntar o que você mais admira nessas pessoas, você pode muito bem acabar percebendo que muito provavelmente o que essas pessoas têm e que fazem você se admirar tanto com elas, muito provavelmente você também tem. Então, essas pessoas, essa lista de pessoas, elas trazem essa admiração sua por algum motivo. Elas despertam em você esse seu melhor lado, essa admiração, por um motivo. Então, investigue qual é o motivo, qual é a luz que eu vejo dela. E você começa a olhar para si mesmo depois, fazendo reflexões, fazendo auto-observações, e você vai entendendo ali o que em você tem de semelhante nela.
E numa visão mais espiritualista, como diz o Osho, quando fala que relacionamentos são espelhos, quando você olha para uma pessoa e você vê uma grande luz, você vê uma grande admiração, é muito provável que aquela pessoa seja um espelho para mostrar onde está a sua luz, para mostrar como você pode ser uma pessoa luminosa, para te mostrar onde estão os teus talentos, como a sua luz é poderosa, como a sua existência é importante. Então, muitas vezes as pessoas elas vão ser os nossos espelhos que vão nos mostrar qual aspecto de nós a gente não está enxergando. Isso tanto para as nossas sombras, para os nossos aspectos que a gente não gosta muito, para os nossos defeitos, nossas limitações, e tanto também para a nossa luz, para as nossas qualidades, para as nossas habilidades, aptidões, para os nossos talentos. Então, pegue as pessoas que você admira e comece a se perguntar, primeiro, o que você admira nessas pessoas? E comece a se perguntar depois disso, se você não tem o que você admira nessas pessoas. Então, muito provavelmente, isso vai ser uma maneira de você começar a entender qual a sua vocação, qual a sua missão, o que você veio realizar aqui na Terra, o que mais você quer trabalhar como pessoa, qual lado você quer mais conhecer, qual lado você quer mais estudar, mais evoluir. Assim você vai entendendo um pouco sobre a sua existência, sobre os seus propósitos. Você olhando assim as pessoas que você admira, você entendendo o que ali tem de semelhante entre você e a outra pessoa. Então, gente, essa reflexão, um treino que eu quero aqui pedir para que vocês possam fazer, faça essa listinha de pelo menos 5 pessoas que vocês admiram, para vocês conseguirem entender ali o que essas pessoas têm de semelhante com você, para você começar a entender melhor sua missão, seu projeto de vida, começar a entender que você também tem um lado luz, porque se você está encarnado aqui nesse momento, assim como eu, você também tem sombra, claro, mas você também tem luz. Esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem de hoje. Não esqueçam, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever também no canal, para você não perder nenhum conteúdo e para que esse conteúdo que nós criamos juntos, eu com a ajuda de vocês, possa crescer e ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.